Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Iniciando aqui, segunda semana de aula. Vamos começar. Eu vou abrir aqui alguns slides. E vocês vão me ajudando aí, né? Participando, tá certo? Coloquei só exemplos assim. Hoje tem um jogo do Flamengo, né? Hoje tem um jogo do Flamengo pela Libertadores, né? Aí eu botei lá exemplos envolvendo o Flamengo. Eu fiz lá uma mexida lá nos textos lá, para a gente enfocar, assim, coisas do dia, né? Coisas da atualidade, né? Ficar uma coisa mais, assim, atual, né? Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui alguns slides. Se vocês não estiveram vendo bem, aí vocês me dizem, viu? Vocês me dizem, tá certo? Eu vou logo puxar aqui um filme aqui. Eu vou logo puxar um filme aqui do YouTube, de uma... De um, vou sugerir para vocês, né? De uma pessoa muito legal. Essa pessoa, as aulas dela são fantásticas nesse assunto que nós vamos falar hoje, né? O assunto do emprego da crase. As aulas dela são fantásticas. A professora Letícia, viu? Alguém aí já assistiu a aula da professora Letícia? Ela tem umas aulas muito legais, viu? Aulazinhas curtas. Eu hoje vou indicar ela, viu? Tá certo? Na aula passada eu indiquei o Pablo, né? Jamilk. Hoje eu vou indicar a professora Letícia, viu? Tá certo? Tá bom? Vou indicar a professora Letícia. Então, eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Vou ver se eu consigo abrir aqui a professora Letícia. Professora Letícia. Esse cara aqui também é bom, viu? Esse Marco aqui, eu vou indicar ele também para vocês, tá certo? Então, deixa eu botar aqui, professora Letícia. Português. Professora Letícia. Uso da frase. Vê se ela aparece aí, né? Vê se ela aparece. Tá aqui ela. Viu? Tá ela aí, ó. Viu, pessoal? Essa daqui eu indico, viu? Essa aqui eu indico para vocês. Viu, pessoal? Vocês anotem aí, viu? Anote aí para depois vocês assistirem, tá bom? A professora Letícia. Ela tem a aula 1 e a aula 2, viu? E tem uma aula só de exercício. Vocês anotaram aí? Que é para fechar o Kaizen, né? Para fechar o Kaizen, precisa de um filme do YouTube, né? Hoje eu escolhi aí a professora Letícia, né? Uma grande professora, viu? Nota 1000, nota 1000. Ela tem vários, eu acho que nós vamos poder usar ela em todas as aulas que nós vamos dar, viu? Ela tem vários filmes aí no YouTube e vai dar para usar ela em todas as aulas nossas, vai dar para usar ela, viu? Professora Letícia, ó, nota 1000 ela, nota 1000. Guardem aí com vocês, viu? Vocês estão escutando, pessoal? Sim, professor, já tive aula dela, já vi aula dela, inclusive. Beleza, beleza. Pronto, então aí vocês com a professora Letícia, vocês já estão dentro do IBGE, viu? Já estão dentro do IBGE. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Deixa eu puxar aqui alguns slides. Tá certo? Tá aí, pessoal. Emprego da crase. Vê se eu consigo aumentar mais um pouquinho aqui. Vê se eu consigo aumentar mais um pouquinho aqui. Tá melhor agora, pessoal? Ó, essa tela aí, vocês sempre vão ver essa tela, certo? Essa tela aí é um lembrete para o método, né?
Os filmes, vocês já escolheram aí, unanimidade, né? Professora Letícia, né? Os filmes vão ser os filmes de professora Letícia. Ela tem o de teoria e tem o de exercício. Os vídeos, esse aqui que eu vou mandar para vocês, né? O texto também. E as questões que eu vou mandar aqui para vocês, tá certo? Então vamos começar. Vamos começar. Primeira coisa, o conceito de crase, né? A gente diz, esse conceito aí tá fantástico, viu, pessoal? É a fusão de duas vogais idênticas, né? Tá certo? A fusão de duas vogais idênticas com o sinalzinho, né? O sinalzinho de crase, né? Tá certo? Então é isso aí vocês já sabem mais do que feijão com arroz, né? Baião de dois, né? Muito conhecido, né? Muito conhecido, tá bom? Então, a crase é essa misturinha aí, tá certo? Essa fusão, né? De duas vogais idênticas, tá certo? Com um sinalzinho. Uso proibido da crase, tá certo? Vamos focar primeiro o uso proibido, depois o uso optativo, o uso facultativo, e depois o uso obrigatório, tá certo? Vamos usar essa sequência aí. Hoje nós vamos falar menos de português e mais de matemática, que na semana passada nós falamos mais de português e menos de matemática, tá certo? Então vou abrir aqui para vocês o texto, tá certo? Vou abrir para vocês aqui o texto, um texto que nós escrevemos aqui, um textozinho pequeno, Ó, vocês estão notando aí, pessoal, ó, esta semana tudo vai começar com 2, viu? Porque é a segunda semana. Vocês estão entendendo, né? A numeração, viu? É importante essa numeração, viu? É muito importante essa numeração. Tá certo? Então, esta semana, vocês vão ver todos os... Vai tudo começar com o 2 aí, porque é a segunda semana, tá certo? Então tá aí, pessoal, ó. Comentário inicial aí, ó. Hoje falaremos do uso da crase, assunto muito presente em concurso, certo? Definição vocês já viram aí, né? A fusão da preposição A com outro A. Uso proibido aí, pessoal. Vamos ver logo o uso proibido. Nunca ocorrerá a crase nos seguintes casos. Vou tirar esse A aí, tem um A demais aí. Tem um A. Aqui tem um A mais. Nunca vai acontecer crase nesses casos aqui, viu? Nunca. Primeiro, antes de palavra masculina. Essa é a mais clássica, né? Essa regra, né? Essa regra todo mundo sabe. Antes de palavra masculina não se usa crase. O menino irá a cavalo. Opa, errado. O menino irá a cavalo, sem crase. Certo? Antes de verbo, ó, essa daí é fantástica, né, pessoal? Essa daí é fantástica. Como cai em concurso? Como cai? Eles colocam vírgula antes de verbo. Antes de verbo não se usa vírgula. Viu? Antes de verbo não se usa vírgula. Então tá aí, ó. O político estava disposto a desafiar o povo. Errado. Não se usa crase antes de verbo. Ó, antes de verbo não se usa crase. Vou botar aqui em amarelinho aqui, ó. Antes de um verbo não se usa crase, viu? Tá errado aí. Então, o certo é sem a crase. O político estava disposto a desafiar o povo, tá certo? Sem a crase. Vamos mais uma regrinha aí de uso proibido da crase. Antes de dos pronomes em geral, né? Antes de pronomes em geral. A escalação do Flamengo está sujeita a alguma mudança. Alguma aí você sabe que é um pronome, né? Então tá errado aí, viu? Tá errado aí. Então, essa vírgula aí antes do pronome aí, ó. Botar aqui um amarelinho aqui. Opa! Amarelinho aqui antes do pronome aí, viu? Certo? Amarelinho. O certo é sem a vírgula. A escalação do Flamengo está sujeita a alguma mudança. Aí é o certo. Vamos aqui, mais uma proibição do uso da crase. Antes de cidade, né? Antes do nome de cidade. O ônibus irá a Fortaleza. Ó. Aqui está errado, viu? Aqui está errado. Ó. Dizem os autores que uma maneira
da gente saber se tem crase é você dizer assim: estive em Fortaleza. Se for em, não tem crase, né? Tá certo? Estive em Fortaleza. Não tem crase, né? Né? Agora, estive na Fortaleza de José de Alencar. Aí, ó, pegou o na, né? Por quê? Porque você determinou. É uma outra fortaleza aí, né? Aí tem crase, né? O ônibus irá à Fortaleza aí sem crase, né? Sem crase. Sem crase. Mais uma regrinha. Antes da palavra casa, sem o especificativo, né? Sem a casa ser caracterizada. Tá bom? Se eu dissesse assim, depois do jogo, voltava à casa de Marcelo. Aí ele determinou, né? Aí tinha casa. Mas só a palavra casa, depois do jogo, voltava à casa. Tá errado. Porque aí essa casa não está determinada, viu? Essa casa aí, ela não está determinada. Aí tá errado, tem que tirar essa casa. Tem que tirar essa casa. Então aí ficaria, depois do jogo, voltava à casa, sem casa. Tá bom? Antes da palavra terra, com o sentido oposto ao de água, ao de mar, né? Certo? Um barco sem manutenção nunca retorna à terra. Errado. Aí, no caso aí, pessoal, é no sentido contrário a mar, né? Aqui, pessoal, aqui essa casinha aqui some. Um barco sem manutenção nunca retorna à terra, viu? Sem crase. Sem crase. Não usa casa aí, pessoal, não usa. Acho que é alguém pedindo aí para entrar, né? Me ajudem aí. Antes da palavra no plural. Ó, as palavras no plural, pessoal, não recebem crase, viu? Rogério Ceni nunca deu atenção a, às torcedoras, aqui tem um S, né? A torcedoras eufóricas. Essa casa aqui, ela não existe, viu? Não existe. Não existe. Bom? Porque são palavras no plural, né? Palavras no plural. Rogério Ceni nunca deu atenção a torcedoras eufóricas, nunca. Entre palavras repetidas. Durante o jogo do Flamengo, vibrou de ponta a ponta, aí, ponta a ponta. Entre palavras repetidas, não se usa crase, viu? Entre palavras repetidas, não se usa crase. Ok? Então vamos lá. Vou marcar aqui. E aí, pessoal, uso proibido, os principais usos proibidos de crase são esses aí, certo? Esses aí. Ó, agora o uso opcional, né? O uso facultativo agora. Você pode usar e fica certo dos dois jeitos, né? Com e sem a crase. Fica certo dos dois jeitos, tá certo? Vamos ver aí. Vamos ver aí o primeiro caso. Antes de pronome possessivos femininos. Os torcedores foram favoráveis à sua substituição, viu, Rogério? Os torcedores foram favoráveis à sua substituição. Mas, não tem essa casa aqui, ela tá certa, viu? Aqui, porque aqui não é erro, ela é facultativa, né? Certo? Ela é facultativa. Pode usar e pode deixar de usar. Então, as duas maneiras estão corretas, né? Os torcedores foram favoráveis à sua substituição com crase e os torcedores foram favoráveis à sua substituição sem crase. Viu? As duas maneiras estão corretas, tá bom? Antes de nomes de mulheres. Antes de nome de mulheres. Gabigol pedirá ajuda a Vanessa. Gabigol pedirá ajuda a Vanessa. As duas opções aí estão corretas. Certo? Porque é uso facultativo, é uso opcional. Antes de palavra de mulher, né? Nome de mulher. Depois da palavra até, viu? Depois da palavra até, os torcedores do Flamengo caminharam até a concentração. Aí não tem, viu? Aliás, aqui é
todas as duas modalidades estão corretas, né? É opcional, né? Facultativa, né? Tá certo? Eu já ia aqui associando com outra situação do até, né? Que é o até determinando a distância e sem determinar a distância. Vamos já ver. Aí, pessoal, terminou esse segundo bloco aí, vamos para o terceiro bloco, que é o da crase obrigatória, viu? Esse primeiro caso aqui é o mais clássico, né? É o mais simples. Antes de horas, o jogo terá início às 21 horas. Errado. Por quê? Agora é uso obrigatório agora. Agora é uso obrigatório, tá certo, pessoal? Correto? O jogo terá início às 21 horas, com crase, viu? Com crase. Agora, com expressões femininas, né? Essas expressões femininas, elas são várias, né? Essas expressões femininas, tá certo? Elas existem aos montes. A mesa, né? As mil maravilhas, a mão cheia, né? A parte, tá certo? Então, essas expressões femininas, elas recebem a crase obrigatória, tá bom? Olha aqui, ó, por exemplo, ó. Estava sentada à direita de Sene. Esse aqui, à direita, é uma expressão feminina. Essa expressão feminina aqui, ela leva a crase, tá certo? À direita, leva a crase, certo? Tá errado aí sem crase, viu? Diante de casa, terra e distância, com determinantes, né? Bem caracterizado, né? Se não for caracterizado, não leva a crase. Então, por exemplo, voltou à casa de seus pais, voltou à casa de seus sonhos. Aí ele caracterizou, aí tem crase, viu? Fique à distância de 40 metros. Fique à distância de 40 metros. Ó, botou a metragem aí em seguida, né? Fique à distância de 40 metros. Os astronautas voltaram exaustos à Terra dos Sonhos, né? Terminou aí, né? Antes do relativo qual, esta é uma substituição a qual todos concordaram. Todos concordam, né? Então tá corretinho aí também, certo? Viu? Antes do relativo qual. E quais também, né? Quais também leva a crase, certo? Ok, pessoal? Vamos ver uma questãozinha aí para ver se vocês conseguem, né? Jogar num desses três blocos aí de uso da crase, né? Uma questãozinha aqui de concurso, né? Vamos ver aqui uma questãozinha de concurso. Vocês estão firmes aí? Dá para responder? Vocês estão firmes? Dá para ir para o teste? Para fechar o ciclo aí do Kaizen? Ó, vamos lá. Vamos para o teste, vamos para o teste. Vamos para o teste. Então tá aí, ó. Uso proibido da crase. Depois, uso facultativo. Uso obrigatório. Aí, pessoal, isso aqui é logo mais. Isso aqui é logo mais. Isso aqui é matemática. Logo mais. Janela tira dúvidas. Turma, eu estou recebendo muitas perguntas, viu? Muitas perguntas no meu e-mail sobre algumas coisas aí que estão rolando aí no jornal, na televisão, tá certo? Eu vou respondendo a vocês aos poucos. Eu criei essa sessão aí, Janela tira dúvidas. Criei essa sessão aí para eu ir respondendo a vocês algumas coisas que eu possa responder. O aluno perguntou, professor, no edital do concurso para recenseador, não tem conjuntos. E caiu uma questão na prova de domingo de conjunto. O que o senhor diz? Turma, vejam bem. Quando ele diz assim, números reais, no meu pensamento, subentende aí também os conjuntos, né? Os conjuntos reais, tá certo? Dos números reais, tá certo? Então, problemas com conjuntos que são fáceis, né? Esse mesmo que caiu na prova, facílimo. Vamos resolver esses problemas aqui, vocês vão ver que são fáceis, tá certo? Entendeu? Então, tirando dúvida aí. Outra coisa, perguntaram-me, professor, o senhor, vez por outra, o senhor fala na banca CESP. Não existe mais essa banca CESP. Foi transformada em Sebrasp. Pessoal,
é porque as questões que a gente usa ainda era CESP, tá certo? Então a gente tem que usar lá para ficar autêntico, né? A gente tem que colocar lá na questão, na época, quando foi 2000 concurso de 2017, por exemplo, aí tinha lá a questão da CESP, tem que segurar até enquanto você usar, tá certo? Viu? Agora, essas futuras, né? A gente vai colocar Sebrasp, tá bom? Tá certo? Novidades do concurso, professor. O que o senhor tem a dizer? Novidades dos concursos. Uma coisa aí que eu vi, eu achei concreto, que todo dia tem notícia do censo, né? Todo dia tem notícia do concurso para recenseador, todo dia. Uns dizem que vai ter, outros dizem que não vai ter, mas a lei obriga a ter, né? A lei obriga a ter o concurso. Então, pessoal, tirando essa dúvida aí, já que essa janela aqui é para tirar dúvida, teve uma coisa concreta esta semana, né? Esta semana passada. O presidente do IBGE entrou em contato, né, com o ministro do Supremo, que obrigou, e com o ministro da Economia, ponderando que para este ano é inviável fazer o censo, porque ninguém vai querer receber um recenseador em sua casa sem ele estar vacinado, certo? Então, vocês fiquem seguros aí que vocês vão ter tempo para estudar, porque esse concurso ele só vai ser realizado ou no final do ano ou no início do próximo ano, certo? A agosto, como estava previsto, não tem nem a menor condição, tá certo? Porque o próprio presidente aí disse que sem vacina, nenhuma casa, e é justo, né? Nenhuma casa vai querer receber um recenseador sem ele estar vacinado, né? Tá certo? Então fiquem tranquilos aí, fiquem tranquilos que vocês vão ter bastante tempo para estudar, viu? Nós vamos percorrer aquele planejamento que nós fizemos, nós vamos percorrer ele todinho, sem nenhum atropelo, tá certo? Vamos ver aqui uma questão de prova para a gente fechar o ciclo aí, né? Vamos ver uma questão de prova aqui para a gente fechar o ciclo, tá bom? Questão de prova aqui para fechar o ciclo. Quem se candidata aí para responder essa questão aí? Deixa eu aumentar aqui. Candidato para responder essa questão aí. Só tem uma errada aí dessas frases aí. Todas as outras aí, elas se encaixam naquelas regras que nós apresentamos. Viu? Todas essas outras regras aí, elas se encaixam naquelas regras que nós apresentamos. Tá bom? Quem arrisca dizer qual é a frase errada? Questão de concurso, né? Questão de concurso. Nós jogamos para vocês aí os 3 blocos de regras. Regras proibidas, regras optativas e regras obrigatórias, tá certo? Aí você tem aí dos 3 tipos. Opa, alguém se manifestou aí. No caso, na alternativa D, Fidel é uma pessoa, né? Fidel é aquele que foi presidente de Cuba durante muito tempo. A D está errada, né? Porque é proibido antes de nomes masculinos. Quem foi que falou aí? Vitório. Vitório, qual é a sua cidade? Paracuru. Vitório, você teve todo sentido o que você falou, certo? Quando você for assistir o filmezinho lá da professora Letícia, tá certo? Ela vai explicar que, nesse caso aí, não é considerado uma palavra masculina, porque está aí omisso àquela expressão a moda Fidel, tá certo? Então, nesse caso aí, pode-se usar, aliás, deve-se usar a casa. Porque aí ficou omisso aí a expressão à moda, viu? A expressão à moda, tá ok? Então, nesse caso aí, tanto fazia dizer vestiu-se a Fidel, como dizer vestiu-se à moda Fidel, tá certo? Tem até, já caiu em concurso, charuto à moda Fidel, porque lá em Cuba lá em Cuba fabrica aquele charuto famoso, né? Havana, né? Então no caso tá certo, a D, né? Tá certo. Só tem uma aí que tá errada, viu? Viu, Vitor? Pelo menos a gente não erra mais essa daí. Não erra mais, viu? É porque aí ficou
omisso a palavra à moda, viu? Essa expressão feminina à moda, ela exige crase, viu? Tá certo? Então, vocês têm mais aí uma chance aí de achar a frase errada, viu? É nessa linha aí que o Vitório falou, viu? É nessa linha aí que ele falou. Ela está aí diante de uma palavra masculina, né? Tá certo? Viu? Por exemplo, a primeira aí é aquela regrinha da hora, né? A segunda é a regra da expressão feminina, a unha. A quarta aí é a expressão a moda. E a Aí, no última. caso, 200 é uma palavra masculina. Muito bem, muito bem. Quem foi que falou? Hortência. Hortência, você acertou, viu? Esta daí é a errada, tá certo? Essa palavra masculina aí, a 200 metros. Aí caía em duas regras aí, tanto na palavra masculina como nas palavras no plural, né? Tá certo? Caía, aí pegava as duas regras aí, tá bom? Então, aí, Professor, sim, mas aqui no caso, a palavra 200 não seria uma distância? aí sim, se você colocasse a palavra distância, aí pegava crase. Se você dissesse assim, saída de veículos a distância de 200 metros, viu? Ah, Viu? Aí pegava arrasou. crase. É porque aí não tem aqueles estacionamentos que bota essas placas para chamar a atenção dos pedestres que vêm na calçada, né? Eles colocam assim, a 200 metros, né? Veículo a 200 metros, para poder a pessoa ter cuidado, né? Tá saindo veículo a 200 metros, né? Tá certo? Aí, tá bom? É nesse caso aí. Tá bom, Antônio? Ok? Beleza? Então, ó, nós vimos a prova, nós vimos o texto, nós vimos o vídeo, que é isso aqui que eu vou mandar para vocês, e falta vocês verem, para poder completar, para fechar o ciclo, né? Falta todos vocês, né, assistirem ao filme da professora Letícia, viu? Turma, compromisso, viu? Compromisso. Assistam o filme. Eu mostrei para vocês lá, né? Vou mostrar de novo aqui. Vou mostrar de novo aqui. Vou mostrar de novo aqui, tá certo? Vou mostrar de novo. Para que vocês. Olha aqui, ó. Tá vendo aí? Professora Letícia. Viu? Vocês vão assistir. Tem outro filme dela com exercício, só com exercício, viu? Tá certo? Aí, ó, tudo sobre a classe, tá certo? E exercício, vocês estão vendo aí, ó. Que aí fecha o ciclo do Kaizen, viu? Aí, turma, aí é covardia, tá bom? Aí pode vir questão de todo jeito aí na prova, viu? Sobre classe, viu? Pode vir de todo jeito, tá bom? Vocês assistindo os dois filmes aí da professora Letícia, né? E com mais a aula aqui, aí é covardia botar a questão de crase, viu? Vocês vão acertar todas elas, tá bom, pessoal? Ok? Beleza? Então, eu vou agora, tá certo? Dar um intervalozinho pequeno para vocês, tomar um café, um suco, tá bom? Enquanto, eu também tomo um cafezinho aqui, enquanto a gente puxa o vídeo de matemática, certo? Viu? Hoje é português e matemática. Sexta-feira, ética e conhecimento técnico, tá certo? Olha, turma, eu não postei ainda a prova de ética, já está pronta. Eu não postei ainda o vídeo de ética, né? Já está pronto, é porque eu incluí questões de concurso, tá certo? Do concurso que teve domingo. Que choveu questão de ética, viu, pessoal, na prova de domingo. Só deu ética. Tá bom? Então, eu vou agora encerrar aqui, tá certo? E a gente se encontra daqui a 10 minutinhos, tá bom? Vocês me esperem aí. Tome um cafezinho aí, tá certo? Combinado, pessoal? Combinado, né? Combinado. Beleza. Então, vou sair aqui
e daqui a 10 minutos a gente volta com matemática. Viu? Vocês tomem um cafezinho, tomem um suquinho aí, tá certo? Dê uma respiradazinha aí, pra gente voltar com matemática. Um abração. Até daqui a pouco.